Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Pamela, eu sou taróloga. Essa vai ser a minha leitura semanal para o signo de Leão. Lembrando que é uma leitura geral, então só para quem ressoar com a mensagem. Essa leitura serve para Sol, Ascendente, Lua e outros posicionamentos do signo de Leão aí no seu mapa astral. Se você está assistindo essa leitura porque quer saber de alguém do signo de Leão e sente que a mensagem é para você, então a mensagem é para você, ok? Bom, é isso, eu já embaralhei um pouco as cartas. Eu vou embaralhar um pouco mais enquanto eu agradeço todos que têm se inscrito no canal, têm visualizado os vídeos, curtido, comentado. Muita gratidão a todos vocês. Por causa de vocês, assim, dá muita vontade de continuar esse projeto. Então, muita gratidão. Bom, é isso, vamos lá, signo de Leão. Leão para essa semana, vamos lá. Ok, deixa eu ajeitar aqui na câmera. Bom, eu tenho aqui o arcano maior do signo de vocês, que é a carta da força. Para mim, quando o arcano maior aparece na leitura, pelo que eu já aprendi de tarô, as leituras que eu vejo também, que eu adoro ver, significa que vocês nessa semana estão muito fortes, assim, podem muito contar com a essência de vocês, tem muito brilho, vocês podem contar com o poder pessoal de vocês nessa semana, para, no caso aqui que eu vejo, decidir o que tem que ser decidido. É isso que eu estou entendendo dessa leitura aqui, a necessidade de decisões. Bom, eu tenho aqui em cima a carta do Pajem de Copas. Pajem de Copas é uma carta que fala sobre sonhos, sobre poesia, é a carta da criança interior, aquela criança que é motivada pelo coração, então que quer viver a sua verdade. Pode estar muito associado aí à carta de Leão que apareceu, então essa força do brilho interior, dos sonhos. Essa carta pode significar um começo de algo, por exemplo, um começo de relacionamento, um começo de trabalho, alguma coisa que parece que atrai muitos olhos, assim, atrai muito o aspecto emocional da pessoa. É qualquer tipo de oferta, pode ser mensagem também que mexa com o emocional. Pode ser que vocês tenham entregado o emocional de vocês em alguma situação, esperavam alguma coisa, mas como eu tenho a carta da morte logo do lado aqui, apareceu uma música bem agora, carta da morte logo do lado me disse que houve uma transformação, ou há necessidade de haver uma transformação. Então, em um sentido, vocês podem ter entregado o emocional de vocês aí a alguma situação, pode ser amor, pode ser trabalho, enfim, e talvez não deu muito certo, ou tem algumas coisas que tem que ser revisadas. A carta da morte fala sobre isso, transformar o antigo no novo, aprender com o antigo, reciclar esse antigo e transformar em novo. Então talvez vocês estavam aí com uma empolgação muito grande de começar alguma coisa partindo do coração, ou houve uma mensagem aí falando de encontros emocionais, ou até uma oferta de trabalho, vocês estavam muito nessa vibe assim de viver pelo coração, pelos sonhos, mas enfim, pode vir a vida, sim, com a carta da morte, pode vir a vida e falar, olha, talvez não dá para necessariamente ser assim, talvez essa oferta que estão te oferecendo não é tão legal assim, vamos ver o que dá para aproveitar dela, ou talvez vocês viviam uma vida que era muito dedicada a isso, assim, ao emocional, a viver pelo coração, e a vida vai passando, as coisas vão se transformando e vocês vão percebendo que talvez dá para viver do coração, com certeza o tarô sempre aconselha isso, vamos viver do coração, mas precisa de uma certa maturidade aí, para encontrar as coisas que você realmente deseja. Não adianta ter todas as ideias do mundo e aquela criança interior falando vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou vamos aceitar essa proposta, vamos aceitar essa, quando a vida ela é um pouquinho mais prática que isso. Então, para você alcançar certos objetivos, é importante que o coração esteja alinhado e que ele venha na frente, que ele fale, que ele converse, que você ouça essa voz do coração. Mas a vida material, assim, a vida aqui no planeta Terra, ela requer algumas transformações, ela requer algum amadurecimento, se você quer chegar em algum lugar. E eu vejo que isso está acontecendo. Veio a carta da morte, transformou,
e te colocou nessa posição aqui de olhar mais para o 10 de ouros, que é o 10 de ouros. É a estabilidade, é o que dura, é o longo prazo, é a longevidade, é o legado, são os relacionamentos sólidos, concretos, é aquele emprego que dá satisfação material para você e até para os seus descendentes. Então, o que eu vejo aqui, só por esse começo de leitura, é uma percepção que talvez há necessidade de ter um amadurecimento. Ou então há uma ideia muito legal que fala muito com o coração, mas algumas coisas têm que ser modificadas, têm que ser analisadas para se chegar também nessa prosperidade. Então, há vontade de viver do coração, de fazer as coisas que vêm mesmo, assim, do prazer, até desse infantil, assim, mas só que a vida não dura, você não vai muito longe se você viver apenas focado nisso. Precisa ter alguma concretude, as coisas no plano material, como diz, a gente está na Terra, no 3D, no físico, no encarnado, elas requerem uma certa estabilidade. Eu vejo que você está percebendo, para os leoninos que vão ressoar com essa leitura, estão percebendo que não dá para viver só do coração, não dá para fazer só as coisas que gosta, não dá para aceitar todas as propostas. Tem que ter um amadurecimento aí, porque o longo prazo, o estável, o dividir com pessoas parecidas que querem o mesmo é importante também para a alma. Então, para a alma, para a pessoa que está encarnada no planeta Terra, não é importante só as emoções e os desejos, é também importante o que é estável, o que dura, o que você sabe com que você pode contar. Então, pode estar havendo uma transformação nessa semana para os leoninos e leoninas que vão ressoar com essa leitura do entendimento de que é legal viver pelo coração, fazer as coisas que se deseja, mas precisa haver alguma estabilidade, alguma concretude. Bom, a carta da força pode falar sobre isso, seria a força para lutar contra apenas os desejos internos, apenas vozes internas que falam que tudo é bom, que tudo é uma maravilha. Então, saber se adaptar ao mundo aí, saber transformar os sonhos em coisas concretas. Para isso, talvez você tenha que lutar contra você mesmo, talvez você tenha que lutar contra a sociedade, mas existe essa necessidade aí de saber domar algumas situações. Pelo que eu vejo até agora, são domar mais situações internas, talvez situações de ilusão, de meio que de infantilidade, que acha que tudo vai funcionar só porque quer. Precisa haver um amadurecimento aí, ou está havendo, já houve um amadurecimento, um olhar para as coisas que duram, para as coisas que são concretas, você saber aliar o seu coração à realidade da vida. Eu tenho 3 de espadas aqui, é uma carta de dor, de coração partido. Pode ser que você passou por uma decepção, houve uma perda, houve um término, houve algum sonho que você esperava muito realizar e que não funcionou da forma como você gostaria. Mas ao invés de se lamentar ou de achar que a vida é só dolorosa, esse 3 de espadas, essa dor, pode servir como um alerta para você entender, olha, beleza, eu vou viver pelo coração, eu vou realizar meus sonhos, vou fazer as coisas que eu gosto, mas não é com todo mundo que vai dar para fazer isso. E tá tudo bem. Pegar as lições que foram aprendidas no que não deu certo, entender o que elas querem te dizer e como você vai fazer a partir das lições aprendidas para chegar nesse seu 10 de ouros aqui. Então eu vejo uma semana de muito amadurecimento para os leoninos e leoninas que vão ressoar com a mensagem. Pode ser um amadurecimento que veio na dor, num término, num sonho que não se realizou, mas isso te transforma, isso não precisa te tirar do caminho da realização dos seus sonhos, não precisa te desiludir, fazer que não, acreditar que não, nunca vai dar certo, não. A dor, ela pode ser usada para amadurecimento, pelo que eu vejo nessa leitura. Eu tenho a carta do diabo aqui. A carta do diabo, ela pode ser a carta que fala, algumas vezes ela vai aparecer como uma carta que fala da verdade interior, assim, de viver de você, de quem você é, colocar você no mundo e viver a partir da sua verdade plena. Alguns tarôs interpretam assim. Alguns tarôs interpretam como a tentação, aquilo que te vicia, aquilo que te prende, a escravidão. São escravidões, vamos dizer assim, do plano material. Então, sei lá, você não consegue parar de comer açúcar, você só se envolve com gente abusiva e coisas nesse tipo, assim. Alcoolismo, vícios de toda espécie. O que eu vejo aqui é que há uma dualidade aqui. Há esse desejo, essa vontade de viver só o que você quer te puxando de um lado, e há uma necessidade de fazer até alguma força aqui e amadurecer e falar não.
Se eu viver sempre das minhas paixões, se eu viver sempre dos meus desejos, apesar de que há algo de bonito nelas, eu posso ser escravizado por elas, ou escravizado. Se eu aprender que a vida eu tenho que conciliar as minhas paixões com alguma força de amadurecimento para conquistar o que eu quero, talvez eu possa vencer. Para aprender isso, talvez você tenha que passar por alguma dor, por alguma transformação, talvez alguma coisa tenha que ser deixada para trás, pode ser relacionamento mesmo, pode ser ilusões suas. Então eu vejo a necessidade de lutar contra algumas coisas que talvez você quer muito fazer, que você deseja muito, mas chega um ponto que elas te escravizam e te impedem de realmente alcançar o que é bacana para você. Então eu vejo aí uma batalha interna, ela pode se transformar em batalha externa, no sentido que aparecem pessoas que não são tão legais no seu caminho, mas são super tentadoras, e você fala, será? Será que eu vou? Será que eu deixo me escravizar só mais um pouquinho? Afinal eu gosto tanto da pessoa, afinal eu gosto tanto de fazer isso. E há necessidade aqui de entender que para alcançar certas coisas que você quer para você, que você considera boas para você, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que às vezes você até quer muito, mas que podem não ser boas para você. Você vai ter que fazer uma força realmente para conseguir abandonar essas coisas que são tão tentadoras, mas que não vão te levar exatamente no lugar que você deseja. Bom, aqui eu tenho o pajem de espadas embaixo. O pajem também é essa energia infantil, de acreditar nas coisas, que as coisas podem dar certo. Ele não é emocional como o pajem de copas, ele é de espadas, ele é mental, então ele estuda, ele investiga, mas ele tem esse espírito infantil de acreditar nas coisas. Mas aqui nessa leitura, não estou falando que é assim no tarô, mas aqui nessa leitura talvez ele é um pouquinho mais evoluído, ele ainda tem aquela mentalidade um pouco infantil, da descoberta, precisa amadurecer um pouco mais, mas ele já não se deixa levar tanto por desejos. Ele ainda é uma criança, ele ainda tem esse espírito infantil, desbravador, de realmente acreditar, mas ele percebeu que algumas coisas não estão funcionando mais tanto para ele. Isso seria no sentido geral. Aqui pode falar de mensagem, pode falar de alguém te olhando através das redes sociais, pode falar até de fofoca, do seu desejo de fazer fofoca, outras pessoas fazendo fofoca sobre você. Mas no geral aqui o que eu estou vendo é uma espécie de evolução. Talvez há um amadurecimento de entender que sim, a gente tem que seguir a voz do nosso coração, mas às vezes a voz do nosso coração ela está corrompida e é preciso mesmo a partir dessa voz do coração, quando ela é ouvida, fazer uma análise para entender. Isso é realmente bom para mim? O desejo que eu tô sentindo que vem do meu coração, ele vai me levar onde eu quero? Ele vai me trazer estabilidade? Ele vai me fazer feliz? Então talvez aqui pode ser uma análise dos seus desejos, uma análise do que chega até você, para não perder o espírito infantil da descoberta de querer fazer o que gosta, mas a partir de um ponto de vista um pouco mais amadurecido. Talvez a dor tenha sido o fator que amadureceu aqui. Bom, tem a Rainha de Espadas aqui. A Rainha de Espadas é a que toma a decisão. Então, o que eu vejo aqui nessa sequência, morte, 3 espadas, Rainha de Espadas, pode ter acontecido uma separação para alguém aí. Mas para mim, no geral, assim, a Rainha de Espadas, ela entendeu que é interessante que se viva do coração, é interessante seguir a voz do coração, mas a vida traz muitas experiências, a gente aprende com as experiências e a partir das experiências a gente seleciona o que é bom para nós ou não. Viver num espírito infantil para o resto da vida pode não te levar a alcançar coisas muito grandiosas, pode até te levar a alguma escravidão. Então é necessário questionar as vozes do coração, questionar quem chega na sua vida, questionar os acontecimentos, questionar as ofertas e a partir daí decidir o que é bom para você ou não, que é estável. Eu vejo um desejo para a estabilidade aqui. Eu tenho o 10 de ouros, que é a estabilidade, e eu tenho o Cavaleiro de ouros, que também fala sobre isso, sobre estabilidade, sobre longo prazo, planos que vão ser concretos. Nessa direção aqui eu vejo o pajem, muito feliz, muito animado, até meio inocente, passando por uma dor e se transformando no Cavaleiro de Ouros. O que isso significa? Dores aconteceram, transformações difíceis aconteceram, finalizações aconteceram, mas por mais dolorosas que elas foram, elas te colocaram num sentido um pouco mais, eu vou dizer materialista, mas não é em um sentido negativo, é de perceber como a vida é, como a vida funciona. E o que eu tenho que fazer para realizar os desejos do meu coração não vai ser exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Eu vou ter que fazer algumas concessões, eu vou ter que fazer algumas escolhas.
eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, coisas que eu quero muito, mas se eu realmente tenho objetivos e quero alcançar alguma coisa que me faz bem, que é concreta e que pode até estar falando de uma voz do coração, sim, a voz do coração ainda está lá. Mas só que para ela ser realizada, precisa de passos concretos, precisa de escolhas concretas. Eu acredito aqui que você chega a realizar seus objetivos, chega a realizar sua felicidade, sua prosperidade, mas nesse caminho há necessidade de um grande amadurecimento, de entender o que é bom para você, o que faz bem ou não, de escolher bem, de conseguir às vezes se dominar para não cair em tentações muito grandes e voltar para uma situação difícil. Então, se você passou por situações difíceis, de términos, situações dolorosas, pegue isso como aprendizado, como diz a Rainha de Espadas, transforme em experiência, continue acreditando nos seus sonhos, mas talvez de um ponto de vista um pouquinho mais prático aqui. E cuidado com as tentações essa semana, porque elas estão te chamando aí, viu? Bom, eu vou tirar 3 cartas para finalizar. De qualquer maneira, eu vejo uma transformação bonita, grande, que talvez aconteceu na dor, mas está te levando a um senso mais prático da vida. Isso é bem interessante. Vamos lá. 3 cartinhas para finalização. 1, 2, 3, ok. Bom, 4 de ouros, a primeira carta. 4 de ouros é uma coisa um pouco mais conservadora, um pouco mais apegada. Aí tem que ver se isso é apegado no sentido de se apegar aos seus sonhos e fazer o que for necessário para estabelecer os seus sonhos, ou se é apegada no sentido de não querer largar certas situações, talvez situações que já foram muito difíceis, que deveriam terminar, já deveriam ter terminado, mas há um apego muito grande nisso, porque houve uma dependência criada a partir daí, talvez de uma idealização, e talvez é a hora de soltar. Às vezes a gente não sabe, tá seguro numa situação, por mais dolorosa que ela seja, tem muito medo do que virá adiante, mas e se eu perder o que eu tenho, será que eu conquisto o que eu desejo? Bom, você só vai saber se abre mão do que não serve. Eu tenho 9 de paus aqui. 9 de paus é a carta do guerreiro ferido. Então, novamente, eu vejo essa coisa de talvez se apegar muito a uma situação difícil, uma dependência foi criada ali, uma ilusão foi criada. As cartas estão falando, abra mão, tá na hora de soltar, tem coisas melhores, mas eu vejo que para as pessoas que vão ressoar com essa parte, ainda não há o desejo de abandonar algumas situações, tem um apego muito grande a essas situações. 9 de paus também pode ser aquela carta de alguém que passou por muita dificuldade, mas não desiste. Então, para quem passou por muita dificuldade, muita transformação aqui, mas continua acreditando nos seus sonhos, continua acreditando que vai dar certo se continuar tentando, e às vezes você vai ter que abrir mão de coisas, mas desde que você continue correndo atrás dos seus sonhos, vai dar certo. Essa carta, ela entra no sentido positivo, de sim, continue lutando pelo que você acredita, pelo que você acredita que vai ser bom para você. Às vezes no processo você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas se você continuar com o foco no seu sonho, uma hora você chega lá. 6 de espadas aqui é uma carta de cura, uma carta de despedida. Então algumas pessoas realmente nessa semana vão se desfazer de alguma situação na vida ou estão se desfazendo. Essa carta ela é um aconselhamento que isso seja feito. Principalmente se você acredita que nos novos horizontes, nas novas situações, você vai encontrar lugares melhores para você, onde você vai poder encontrar a sua estabilidade. Então, essa carta está dizendo, faça esse movimento. Para quem já está fazendo esse movimento ou já fez, essa carta ela fala que tem cura, que tem outros lugares para você ir, acredite no novo, solte o que não funciona, luta pelo que você acredita que dá certo, vai dar certo, talvez não vai dar certo exatamente nos seus termos, mas está aqui. Vai dar certo, precisa de um amadurecimento, de boas escolhas, de abrir mão de algumas coisas, mas eu vejo no seu destino já os seus sonhos realizados. Só que para você chegar lá, talvez tenha que realmente ter um amadurecimento. Aí você olha uma situação e fala, é muito difícil, o que eu olho aqui e vejo, e eu sei que é difícil, eu já passei por situações também, mas depois que a gente passa e sobrevive, talvez é você olhar para trás e falar, não, isso me acrescentou. Isso me trouxe experiência, isso tirou de mim aquela infantilidade, genuinidade, me colocou no caminho da sabedoria, da experiência. Agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, para onde eu devo ir, para alcançar o que eu desejo. Bom, é isso, eu espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilhe com quem você sabe que gosta desses temas. A promoção para ganhar uma consulta de 30 minutos comigo
ainda tá valendo. E é isso aí, gente. Barulhinho para encerrar aqui. É isso aí. Espero ter ajudado alguém e até a próxima semana.